Boa tarde a todos, sejamos todos bem-vindos hoje no nosso encontro. Antes da prece, eu só vou falar rapidamente das campanhas que todos nós já sabemos, os recadinhos, a campanha de arrecadação de alimento, né? E aqui junto com essa campanha da casa, tem a campanha da trabalhadora da segunda-feira à noite, a Michele. É um trabalho de faculdade que ela também, eles estão arrecadando alimentos, então um pouco do alimento para nós, alguma coisa para a campanha dela, né? O ESD, nós vamos estar previsto a abertura do grupo de estudo no sábado, a partir das 2h30, estudo sistematizado da doutrina espírita, para as pessoas que queiram conhecer a doutrina, né, queiram estudar a doutrina, então a gente vai iniciar. Está previsto para o primeiro sábado, não sei, não tem, mas está ali, ó, dia 5, isso. Dia 5, né? Aí, então, se alguém quiser vir estudar com nós, o grupo está aberto, tá? E as nossas campanhas de sempre, dos lacres, né? Que tá aqui, se alguém quiser levar para pôr em algum lugar e recolher esse material, e as tampinhas, tá? Esses, então, são os recados de sempre. Então, vamos fazer a nossa prece, e antes eu vou ler uma mensagem de Mei, que se comunicava através de Chico Xavier, que diz assim, ó: estranhos caminhos percorri até sentir Deus em tudo, até vê-lo fugindo em cada estrela, nas vagas do mar, nas cordilheiras imensas e nas partículas de pó que amaciam as estradas. Como tive de caminhar para atingi-lo, e ele estava sempre tão perto dentro de mim. Então Deus está dentro de nós, né? Não está longe, está em tudo que está aí à nossa volta, servindo para que a gente possa, né, seguir a nossa evolução. Então vamos fazer a nossa prece. Primeiramente vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui hoje, a esse Pai bondoso, que a tudo nos envolve, que em tudo nos envolve. Agradecemos a Ele, agradecemos ao Mestre Jesus por ter deixado seus ensinamentos, este caminho maravilhoso para nos ajudar a caminhar. Agradecer aos amigos espirituais, protetores desta casa, que estavam aqui a nos esperar. Prepararam este ambiente para nos receber, para nos atender às nossas necessidades, às nossas rogativas. Então, felizes por estarmos aqui, agradecemos, damos abertos os trabalhos de hoje, que a paz esteja com todos e que assim seja. Obrigado. Boa tarde, pessoal, tudo bem? É sempre bom falar de espiritismo, né? Falar sobre Jesus, falar sobre Deus. Eu escolhi como tema reencarnação e coragem. Por uma série de questões, né? Quem não me conhece, meu nome é Miguel. Quem está nos ouvindo também aqui pela nossa página no Facebook também, a gente deixa sempre a nossa colaboração no ponto de vista espírita, que é cristão, na relação da vida, a filosofia espírita, que me traz até hoje a continuar exercitando a reforma íntima necessária para não desistirmos, como disse aqui na prece, né, a Joana, de caminhar na direção do progresso, que nós nem sempre enxergamos, aliás, né? Que nós achamos muitas vezes que está tão distante da nossa realidade que nós não temos nem mesmo condição de orar, de pedir a Deus a nossa bênção cotidiana. Mas quando nós temos, né, essa compreensão íntima de que nós estamos tão distantes de uma santidade e que realmente o árduo é o trabalho da transformação, esse é um bom sinal, porque nós já sabemos que ainda não somos e que ainda não sabemos tudo o que precisamos para não errar mais, e que ainda estamos no processo, não é, de trabalhar
a nossa relação da vida em progresso infinito, todo o movimento constante da vida que nos desafia a estarmos vivos, na relação da moral universal, não é? Do Evangelho, a luz do cosmo, como diz, né? Como tem um livro exatamente com esse nome do Ramatiz. Nós precisamos, então, dentro disso, mesmo quando mergulhamos totalmente na carne, desligados da esperança, recomeçar, infinitamente, sempre, nunca desistir. Porque caso fosse o contrário, que não houvesse saída diante dos nossos esforços de progresso, porque já erramos demais, Deus teria desistido da nossa transformação para a luz. Ele quer a nossa transformação, mas Ele quer que nós cresçamos, e para crescer é preciso entender alguns pontos específicos que nos faz ter que enfrentar o processo da reencarnação com coragem, que é o dia a dia da vida, não é? Nós reencarnamos, portanto, já temos uma história antiga como consciências. O fato de nós já pensarmos, de nós já sentirmos, de nós entendermos basicamente a doutrina espírita cristã, as parábolas de Jesus, de buscarmos constantemente o Espiritismo para que nos renove a esperança, as energias do passe, é já um ponto de amadurecimento no sentido positivo de avançarmos na direção da luz. Mas não é suficiente. Nós ainda estamos com mais responsabilidade ao entendermos tudo isso com clareza, sendo que os nossos compromissos com a verdade têm maior valor na decisão que nós tomamos em tudo, na relação com o outro, com a outro, que eu digo é o próximo, né? A outra pessoa que está a se relacionar conosco e assim por diante. Nós preparamos, portanto, de acordo com o que nós somos até o momento da nossa reencarnação, um mapa reencarnatório com auxílio do plano espiritual, né? Ou seja, o nosso corpo espiritual na verdadeira vida que é no plano espiritual imediato, aonde nós temos ali mais liberdade, mais luz, mais cor, mas também mais sombra, não é? Mais escuridão, porque ali tudo é mais transparente, não temos o corpo físico, não temos o invisível que disfarça, que mascara muitas vezes a nossa personalidade. Somos no plano espiritual, portanto, exatamente o que somos no íntimo da nossa consciência, pela lei do pensamento, pela lei do sentimento. Então, com o acolhimento, com a misericórdia, fomos em algum momento da vida passada, quando transitávamos no espaço, perdidos muitas vezes sem compreensão, acolhidos em algum lugar no mundo espiritual, fomos aceitos no nosso lar espiritual, fomos tratados pelos mentores espirituais, fomos preparados com o nosso livre-arbítrio, aqui na maioria todos, né? A não ser que seja uma reencarnação imposta, compulsória, e voltamos à carne, lá, porque sentimos coragem de que precisávamos voltar para a escola. Aqui na escola, muitas vezes, estamos já arrependidos até de termos que enfrentar, por exemplo, não é, a necessidade cotidiana, simples, né, de botar a mão debaixo da água num gelo desse, por exemplo, já é um desafio da reencarnação, né, de comer, de dormir, de ganhar o pão com o suor do próprio rosto. A filosofia espírita, a bondade de Jesus e dos irmãos espíritas, e através da ciência que estudou a mediunidade, a ciência espírita, sim, mas a ciência também que vem conhecendo o fenômeno espírita, traz para a nossa consciência uma realidade filosófica muito importante. Nós não podemos avançar a não ser partindo de nós mesmos. Se eu quiser ir na direção do outro, eu só posso partir do ponto onde eu estou. Eu já estou num certo degrau da escala evolutiva porque eu já penso, já existo, já sinto, já decido e estou reencarnado no mundo de provas e expiações. Portanto, já passei pelo mundo primitivo, onde, né, tudo é caos,
aparentemente, porque lá também as leis de Deus e o Evangelho também são necessárias. Só não são aplicadas porque os espíritos são primitivos, ainda não têm consciência da religiosidade, da existência de Deus, ou são rebeldes, são contrários ao Evangelho, à luz do cosmos, e, portanto, preferem apostar no erro infinitamente, entre aspas, mas por um tempo bem longo, que aparenta uma pena eterna, um infinito. Deus, que é eterno, que não teve começo nem fim, é infinita misericórdia. E na sua infinita misericórdia, nos permite, portanto, somarmos escolhas e decisões até mesmo sombrias. E à medida que nós vamos, então, vendo que ao nos permitir voltarmos à carne com a memória parcial das nossas existências, Ele nos deu a oportunidade de recomeçarmos. Porque este recomeço exige, para um tratamento real da memória, da consciência, o biombo, não é? O véu do esquecimento, que não nos esmaga, portanto, com lembranças vergonhosas, lembranças apegadas, lembranças trágicas, que todos, em algum momento, em alguma vida, passamos. A semeadura é livre, mas a colheita obrigatória quer dizer que nós estamos determinados a encarnar no mundo de provas e expiações, porque ainda não estamos aptos a cruzar a fronteira, não é, para um mundo já regenerado. E, portanto, temos que passar pelo processo de provas e expiações para construir a regeneração com os nossos próprios esforços, Ganharás o pão com o suor do teu próprio rosto, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, etc. É um momento, sim, amplo de compreensão. Não por acaso me lembrei de um trecho e fui pesquisar, que é do evangelista Mateus, no capítulo 24, onde ele escreve sobre uma profecia de Jesus. Jesus dizia, ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Mas é preciso que essas guerras aconteçam. Haverá terremotos espalhados, mas é preciso que isso aconteça. E onde houver duas pessoas, duas mulheres na mesma moinho, uma será retirada, o outro não. Mas por causa dos escolhidos, ainda assim essas dores serão amenizadas, e ainda assim não é o fim. Eu estou resumindo aqui do que eu li, mas é basicamente isso. Não é o fim do mundo. Porque só Deus sabe a hora, e só Deus sabe o momento deste final. E que final? Se a vida é eterna, se nenhuma ovelha se perderá. Não é? E ainda diz que aqueles que serão retirados, como foi no momento da Arca de Noé, serão enviados para o lugar dos hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes, e até que paguem o último centavo de suas dívidas. O Espiritismo explica isso de uma maneira tão clara, que parece tão simples, que nós achamos tudo fácil, mas realmente precisa ter coragem para encaminharmos a nossa consciência no sentido do bem e tentarmos, pelo menos, estarmos mais próximos do amor. Isso não é, como foi interpretado para muitos, a aniquilação de espíritos, a morte absoluta e o final do mundo para uns, e que Deus privilegiaria alguns de seus filhos, deixando os mais rebeldes para o inferno eterno. É uma relação de tempo essa eternidade, porque realmente parecerá ampla de acordo com a nossa noção de tempo, que é curta, de 100 anos, e não conseguimos imaginar, por exemplo, sem um exercício de memória maior, que já vivemos milhares de anos. No plano espiritual, um dia nós vamos lembrar, quando nós saímos do corpo, que nós conseguimos enxergar as nossas reencarnações sem a memória limitada, mas com amplo acesso à consciência, saberemos que nós já vivemos, como dizia o Raul Seixas, que está sendo homenageado pelos 80 anos que fariam, mais de 10 mil anos atrás nós nascemos. São milhares de anos de formação da consciência e, portanto, nós temos muitas coisas ainda a trabalhar no processo da escola reencarnatória. Muitas tarefas deixadas de lado em vidas passadas, que nós, quando estivemos lá, pedimos para estar aqui,
porque só com o peso do corpo e com as necessidades que ele nos obriga a ter, sem a oportunidade de sairmos dele, a não ser com a vontade de Deus, não é? Ou contra a vontade seria suicídio, enfrentarmos. Nós temos que enfrentar aquilo que nós encontramos pelo caminho de uma maneira cristã. É isso que Jesus dizia. E só podemos evoluir, como digo, partindo de nós mesmos. Então temos que ter coragem de olhar para nós mesmos e encontrar os nossos pontos falhos em nós mesmos, que é só Deus que nós temos que prestar contas, né, tributo da nossa própria consciência, e continuar a andar no sentido amplo da imortalidade da alma. É um momento de transição planetária, esse dito, né, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, é uma profecia de Jesus Cristo, porque isso é comum no universo, a transição planetária. É matemática. Jesus disse, olha, não vai sobrar pedra sobre pedra, vocês estão vendo essas pedras, esses castelos, tudo isso vai passar, mas as minhas palavras não passarão. Então, nesse momento, o que está acontecendo? A escala dos mundos exige que o planeta Terra seja classificado para um mundo melhor, que as provas e expiações, né, cheguem a um termo, porque tudo passa, como disse Nossa Senhora Maria de Nazaré para o Chico Xavier. Quando ele estava angustiado ou quando ele estava feliz, tudo passa. Estamos num momento encarnados com tempestades, com bonanças, né, para podermos estudar, mas na hora da prova mesmo, somos nós e Deus. Ninguém faz a prova por nós. O professor não vai fazer a prova pelo aluno. Ele vai ensinar, ele vai exemplificar, ele vai mostrar como fez Jesus e vai nos dar a certeza de que o juiz da nossa evolução, da justiça divina, o nosso Pai Criador, infinita misericórdia. E somos nós que nos colocamos com pedras e espinhos pelo caminho, pela série de problemas que a consciência pode trazer para si mesma, né? E não são poucos, não. Nós, felizmente, não temos todos os olhos para ver, nem todos os ouvidos para ouvir, e eu digo felizmente, porque às vezes ver, né, o sofrimento do outro pode ser muito entristecedor nos planos espirituais, se não tivermos firmeza no Evangelho ou em nós mesmos. Não é pelo medo, como se disse agora, recentemente, na guerra, né, que primeiro vem a força, depois a paz. Jesus foi ao contrário disso, né? Nesses rumores de guerra, o que foi dito foi exatamente isso. Primeiro a bomba, depois a paz, né? Isso não é paz, né? Isso é opressão. E do outro lado também, porque ainda sufocados pelo materialismo, por uma visão distorcida de um Deus exclusivo para uns e não de outros, os seres humanos fazem a guerra. E quando disse Jesus que é necessário que isso aconteça, porque há um princípio do escândalo, que é necessário que esta energia represada, este negativo poder criador da mente humana, no sentido, né, sombrio, seja desafogado para os planos de transformação da natureza, aconteçam. Mas ai daquele por quem ele vier. É necessário resgatar, né, os nossos erros. Ou seja, como nós semeamos espinhos, nós vamos ter que tratá-los. Podemos tratar por amor, que cobre a multidão de pecados. Pela caridade, que fora da caridade não é salvação. Pelo perdão das ofensas, para que nós possamos nos libertar. Esse é o caminho de Jesus. Pela não violência, como disse Jesus a Pilatos, como disse, né, a outros tantos, né, ao Caifás lá do Sinédrio, e todos aqueles que estavam cobrando dele um exército, né, como ele disse para Herodes, né, o Antipas, né, o filho do Herodes o Grande, que ele era rei, mas que o seu reino não era deste mundo, e que somente, né, o reino de Deus é que nos salvaria pela verdade do amor. Nós perceberemos então o quanto isso foi importante naquela época para explicar o que acontece hoje, que já estava no cálculo, né, daquela encarnação de Jesus, e que nos traz então, portanto, mais noção de compreensão sobre aquilo que o Espiritismo quis colocar já há mais de 130, 40, 150 anos como consolo para a nossa reencarnação. A coragem de acreditar realmente que nós precisamos continuar com firmeza. Não é sermos perfeitos e santos de uma forma
antinatural. Nós somos os trabalhadores da última hora. E a vinha que nós estamos trabalhando é a nossa própria. Quando nós saímos da nossa zona de conforto egoísta, que é aquela que dorme com a consciência tranquila diante do mal, que é aquela que não se preocupa com o problema do outro, né, e que não tem nem mesmo sensibilidade com aquele que sofre, e que nós, e portanto, cegos estamos, né, se protegidos e esquecidos do que sofre, perceberemos que este mal está em nós. Mas quando estamos sensibilizados pela caridade e já estamos avançando no sentido de que não há julgamento naquele que sofre, né? Porque o julgamento que se faz para o viciado, o ébrio, o mendigo, ele é cruel, não se sabe, né, o que tem na consciência que levou aquela criatura a estar naquela situação. É amoroso, é simples, é cristão, como Jesus dizia, nos dará, portanto, o caminho de equilíbrio espiritual a partir do momento que somos mais humanos e solidários, sem julgamento ao próximo, né? Vá e não peques mais para que algo pior não te aconteça, foi o que disse Jesus, né? Ou seja, é preciso ter essa atenção que temos para com os outros, também para nós próprios. Porque se nós carregamos culpas, se nós carregamos rigores psicológicos para o outro, certo que nós carregamos isso para nós mesmos também. E a nossa vinha de trabalho, quando é feita na direção do outro, é para que a nossa própria estrutura psicológica se cure do mal que nós fizemos, pela caridade. E fizemos o mal, sim. Não adianta achar que não fizemos se estamos enfrentando as consequências dos nossos erros através de dores que não sabemos a origem, as causas anteriores das aflições, que muitas vezes nos leva à revolta. Não por acaso, né? Eu estava assistindo ontem num trabalho que eu estava realizando lá em casa, e coloquei na televisão, estava passando exatamente um trecho da novela Viagem, que está passando pela 1000ª vez, que é bem bom, né? E estava lá o Antônio Fagundes, que eu não sei o nome do personagem, reclamando que agora que ele encontrou o amor, ele vai ter que morrer. Que logo na minha vez, né? E por que esse... Aí ele perguntou lá, o que estava conversando com ele, tu quer conversar ou tu quer desabafar? Ele disse, não, eu quero desabafar. E aí ele disse, por que se Deus não me dá mais vida? Por que eu encontrei só agora Diná, que é o amor? Tem toda uma história por trás, né? Kármica, né? E que pode mudar. E que nós temos o direito de mudar, né? Porque a vida é eterna, né? Se olharmos a morte do ponto de vista do agora e do nada, evidentemente, né? Que sim, que seria realmente triste, né? Uma maldade de Deus permitir que isso aconteça. Jesus, nesse mesmo trecho do Evangelho citado por São Mateus, disse que haveria fomes e pestilências e terremotos, mas que o Evangelho seria pregado para todo mundo, não é? E é o que está acontecendo. Nós, pela internet, estamos falando para todo mundo, com simplicidade, coisas que são úteis no agora. Na necessidade de renunciarmos a algumas questões básicas e simples no agora. Difíceis? Sim. Seriam mais fáceis, né, se nós já tivéssemos feito antes. Então, a filosofia espírita, a coragem da reencarnação, ela se embrenha como água pura e cristalina por entre as rochas, por entre as sombras, e vai nos trazendo, né, mais fluidez, mais luz. Tem um trecho que eu vi hoje, por exemplo, que diz, olha, na pior das hipóteses, por mais difícil que esteja, ora, porque a oração é uma luz que nos dá uma nova ideia, que nos dá uma nova sensação de esperança, que nos dá um brilho no caminho, não é? E aí nós vamos percebendo que ela é diferente do sol que não esquenta. Um repórter fez um comparativo, né, que o sol no frio que está é igual à luz de geladeira, né, que ilumina, mas não esquenta, né? Porque nós estamos com tanto, né, frio que parece realmente que o sol não tem energia. E os umbrais, então, nem queiramos imaginar. Porque, olha, que não é fácil realmente se acreditamos. Não acreditar, ver como ficção científica, é a desculpa da maioria das pessoas para não ter que começar a andar na direção do seu interior, né? Ah, não, mas, né, eu prefiro não ver, né, porque os olhos não veem, o coração não sente. Tem na internet, recente, né, feito por inteligência artificial, um site espírita que é O Portal. Bota assim, O Portal. Agora eu aconselho, né, que quem lê os livros, ok, mas quem for olhar,
olhe com o coração voltado para Jesus e para Deus. Porque por exemplo, né, do Ranieri, O Abismo, é um livro muito forte, muito triste, porque nós vemos irmãos em condições terríveis nos infernos de Dante, diríamos até, né, que não são eternos, mas que são consciências, numa realidade que chega a nos dar realmente a incerteza, se não tivermos uma fé bem solidificada, da presença de Deus na vida daqueles espíritos que conseguiram chegar numa situação tão demoníaca, tão diabólica, que não entendemos o porquê Deus permitiu tanto livre-arbítrio para que isso acontecesse. E aquilo ali, então, está ilustrado, né? Então, quem lê o livro, ok, lê, imagina, mas agora você vê ilustrado. E o Chico Xavier pediu para não ver umas partes também, na época, né? Ele enxergava se a pessoa estava com fluido ruim, e se ela ia morrer, desencarnar, né? Então ele pediu para não, porque ele ficava, né, sensibilizado. Mas essas realidades, né, tem um livro, né, que é do Dante Alighieri, né, O Inferno de Dante, que ele também intuiu as camadas inferiores de irmãos que por séculos e séculos e séculos e séculos insistem no mal, em roubar, em matar, em se suicidar, nos vícios diversos, ao contrário do amor. Porque não escolheram a luz. Deus permite porque, se caso contrário, se ele impuser uma evolução, ele está contrariando o próprio livre-arbítrio daquele ser que é filho, que nem uma ovelha se perderá, mas que traz a transformação de maneiras assim chocantes realmente, que não seriam necessárias porque para divulgar doutrinariamente, a não ser para algumas questões, se não tivéssemos tanta urgência de mudar, como nós temos como trabalhadores da última hora. As pessoas que foram apegadas, por exemplo, não é, aos seus tesouros, com o poder da mente, iludidos, criando tesouros fictícios, não é, e presos a ilusões fantasmagóricas, ou presos nos túmulos, ou presos, né, na aura de pessoas, ou presos a sentimentos de vingança, que pode acontecer com qualquer um de nós. Frequentando a casa espírita 1 ano, 2 anos, a vida toda, um acontecimento no final da nossa existência, não é? E ali são 60 e tantos vídeos, eu vi todos numa tarde, né? São pequenos. Por exemplo, o caso de um casal que reencarnava muitas vidas juntos com planos, não é? Um espírito masculino, um espírito feminino, e naquela encarnação, e sempre se odiando, naquela encarnação uma era escrava e o outro era o senhor dos escravos, né? E acabou que ele criou para ela, quando ela se revoltou pelo mal, uma morte horrível, e ela, ao desencarnar, não optando pelo perdão, ficou do lado dele obsidiando e obsidiada, também perdendo, né, a liberdade, o prazer de viver e atrasando-se, né, por séculos e séculos a sua própria transformação moral. É o vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça, que Jesus disse. E quem estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Ou seja, quem estiver já apto a dizer, olha, eu estou pronto para ir para um mundo de provas e expiações, para um mundo de luz, eu não preciso passar por essas etapas, não é? Que se apresente para Jesus, não é? E realmente tenha a coragem, né, de olhar para ele, sem se cegar pela sua luz, como aconteceu com São Paulo, que cego ficou pela hipocrisia. Então, esse texto de São Mateus diz, né, que é o lugar dos hipócritas, é o lugar da mentira, que no mundo espiritual não existe. Aqui a gente pode mentir, né, pode se fazer de santo, a gente pode disfarçar a nossa consciência nessa casca, né, que virá pó logo ali adiante, mas no plano espiritual, pelas leis semelhantes, não. Então, precisa todo esse terror para que a gente veja o paraíso, para que a gente deseje o paraíso, ou a gente tem que sofrer por quanto tempo? Sinceramente, né, Jesus mesmo disse, olha, né, eu vos lamento, vos lastimo, né, raça de víboras, porque eu não entendo por que vocês não enxergam, né, como vocês estão se transformando em coisas horríveis, né, ele dizia para as pessoas, né, ou seja, nós escolhemos muito covardemente o mal.
Caso contrário, nós estaríamos mais livres. Mas, mesmo que isso aconteça, o próprio São Paulo mesmo disse: eu desejo o bem e faço o mal. Porque eu erro, porque eu sou um ser humano, mas eu não desisto. Então Jesus nos deu como coragem a persistência. Nem esses espíritos que se transformam, né, se petrificam, né, se prendem em desertos, regiões que são cercadas por energias que Deus coloca, né, para que não haja esculhambação, até mesmo no umbral, ou seja, pela lei dos semelhantes, ele limita os espíritos nos seus infernos, nos seus terrores, eles são limitados por Deus, para que haja ali também entre semelhante, curando o semelhante, naquela pulsação, a cura, o cansaço, a oração, o pedido de socorro. Nós entenderemos que, se estamos aproveitando a oportunidade da reencarnação positivamente, andamos, né, passo a passo, sem escolher a mentira, a falsidade. Sabendo que somos humanos, que nós vamos chorar, que nós vamos sentir raiva, que nós vamos sentir dor, que nós vamos sentir medo, que nós vamos desconfiar da presença de Deus muitas vezes, porque assumir a postura de uma santidade que nós não sentimos é um atraso espiritual. Isso é íntimo, né? Cada um para consigo mesmo, para que a gente possa, então, saber que milimetricamente nós estaremos acolhidos por Deus nas nossas dores que são pessoais. Né? Nós não sabemos a dor do outro, não sabemos a dor dos filhos, nós não sabemos, nós calculamos que ele esteja sofrendo por empatia. Mas a coragem que está naquele espírito ali, às vezes, é muito maior do que a nossa. E coragem não é a ausência total de medo, coragem é termos a certeza de que há um objetivo de luz, que a transformação, eu vou concluir já, que a transformação é possível, que é necessário caminhar constantemente, que é preciso, sim, vir à proximidade daqueles que estão também buscando o mesmo caminho, sem nenhum pudor de pedir socorro quando necessário, porque cada um tem, né, o seu fardo a ser carregado. Ou seja, os seus inimigos espirituais, as suas erratas, né, os seus erros a serem corrigidos, as suas mazelas do passado. Eu posso ser guloso, né, eu posso ser ganancioso, mas eu tenho o dom da oratória, então eu posso disfarçar isso a mim mesmo, não aos outros. Posso ser útil para os outros, mas está sendo ilusório para mim mesmo se eu não tiver a certeza de que cada vez que estamos fazendo o bem para alguém, é a si mesmo, né, a cada um de nós que está se iluminando, por um pensamento, por uma oração, por uma vontade. E a coragem, então, se multiplica nessas horas, porque nós não seremos como os apóstolos que não tiveram força suficiente para orar com Jesus e dormiram no fundo da barca, né? E Jesus disse, né? Vocês disseram que está comigo até o fim. Na hora da tempestade, vocês estão dormindo, né? Não era uma crítica, era um apontamento do mestre, o professor Jesus Cristo. Nós somos assim. Nós dormimos na oração e acordamos, né, desiludidos por não conseguirmos enxergar a presença de Deus nas nossas vidas. Mas a coragem de aceitar o Pai Nosso e que seja feita a vontade de Deus diante dessa limpeza espiritual que está acontecendo, que ele dizia que cada um permaneça no seu endereço, que cada um permaneça na sua relação, não é? Porque a gente está com muita facilidade para fugir hoje em dia, né? Só queremos o bem, né? Mas o amor é presença também, né? O amor é perdão, o amor é compreensão, o amor é parceria, o amor é entendimento. E se temos que caminhar 1000 quilômetros por exigência de alguém, que caminhamos 10.000, disse Jesus, para que aquele amor se consolide e não deixemos para trás o mesmo campo derrotado de mágoas, né, de geada negra, como se diz aqui, né, que queima tudo por dentro, né, que congela o coração, congela a seiva da planta e queima por dentro e fica tudo escuro. Assim, seremos mais felizes hoje do que ontem e amanhã com certeza mais que hoje. Filosofando também no sentido do amor, que nós poderemos entender a raiz profunda deixada no Espiritismo pelos que se sacrificaram por ele, nesta e na outra década e século,
e que agora, né, cabe àqueles que estão aqui tentar fazer a jardinagem em si próprios dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. E que está sendo, né, desacreditado como tudo por pessoas inescrupulosas. Eu vejo todo dia, né, agora Divaldo Franco morreu, o Espiritismo era uma farsa, ele não está aí para se defender, né? O Espiritismo é uma mentira, o Chico Xavier era um charlatão, um falso profeta. Gente até que dizendo que Jesus, aproveitando, então, não sabem o que fazem, né? Merecem o perdão. Mas se nós não tivermos clareza, cairemos facilmente nas conversas fiadas dos falsos cristos e falsos profetas. Porque Jesus dizia, aparecerão muitos, nesse mesmo trecho do Evangelho de Mateus, aparecerão muitos, falando em meu nome, dizendo que eu estou aqui, que eu estou lá, que eu estou lá. Mas quando eu vier, disse Jesus, todos saberão, porque eu virei para o mundo todo, de uma maneira única, não de uma maneira, não é, passional e disfarçada, não é, de falsas escolhas. Nenhuma ovelha se perderá, portanto, são profecias de que Deus não abandona ninguém, nem mesmo esses espíritos que estão há milhares de anos buscando o mal, mas que vão para os seus, né, recônditos, onde será destinado os hipócritas. Agora, como disse, pela oração dos escolhidos, que são aqueles que já entenderam o bem, o mal será amenizado. O Apocalipse não é o fim do mundo, é o fim deste mundo de guerras, rumores de guerras, terremotos e de mudança. Depois, os mansos e pacíficos herdarão a terra, ainda disse Jesus, e os irmãos que estiverem sofrendo ficarão carentes, né, da caridade, do amor de Deus, e daqueles que também tiverem amor ao seu semelhante. É coragem que nos resta ter. Se ficássemos lá no plano espiritual, talvez sofrêssemos menos, não sabemos, mas já que nós estamos aqui, e não é por acaso que nós aqui estamos, não é? Vamos nos apresentar para a nossa própria iluminação, que já vai ser bastante útil dentro das nossas casas, para nós mesmos. Eu agradeço a atenção e peço sempre a Deus que nos dê a oportunidade de continuarmos a trabalhar esse pensamento espírita dentro de nós para que a gente consiga irradiar um pouco mais de força, de coragem nesse instante de transformação. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade, Senhor Deus, por nos ter criado. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos, amigos, inimigos, não somente aqui na nossa cidade, mas também, Pai, aqui na nossa casa, aqueles que estão no plano espiritual, aqueles que vêm em busca de tratamento, de fé, de esperança. Abençoa, Senhor, a nossa cidade, o nosso planeta, porque nós precisamos das Tuas bênçãos e da Tua coragem, Jesus, a nos exemplificar no momento do Calvário, né, que a vontade de Deus é maior do que as nossas dores. Que seja feita a Tua vontade, Senhor, e que assim seja. Muito obrigado.